isso aí, meus queridos e amados irmãos. Está chegando mais uma oportunidade de você assistir e também ouvir, né? A programação Rema que já está no ar, gente. É isso aí, programação Rema que já está no ar com louvores. Não se esqueça, hein? Nós tocamos louvor também, gente. Aqui é uma sala de bate-papo, né? De debates pacífico. Debates pacífico. Cada apresentador aqui, né? Dos meus locutores, né? Professores da Escola Dominical, da EBD, apresentam a sua visão. E nós vamos chegando sempre lá no final, né? Com denominador comum, né, gente? Mostrando para vocês a visão bíblica, né? E dando para você a oportunidade de uma reflexão mais positiva, uma reflexão mais aprofundada. Glória a Deus, se não, né? Estamos também somando com você com aquilo que você já conhece. Comigo aqui, nosso querido irmão Isaías Fagundes, ele que está sempre com a gente, né? Graças a Deus agora mais frequente. Daqui a pouco ele vai pedir uma folguinha aí, né? Pra fazer as coisinhas dele ali. Aí a gente já engata outro, mas eu já tô acostumado aí com essa benção aí, irmão Isaías Fagundes, irmão Guilherme, glória a Deus, falando a partir de agora. Irmão Isaías, boa noite. Tá desligado aí. Ou tá baixo, né? Vamos ver aqui. Boa noite. Oh, glória. Glória a Deus. Vai lá, fala aí que... Uma boa noite, irmão Elton. Uma boa noite ao irmão Guilherme. E uma boa noite também aos nossos irmãos que estão ouvindo, acompanhando, os ouvintes dessa programação. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. É isso aí. Por falar a graça e a paz, né, de Jesus Cristo, tá com a gente aqui essa maravilha aí de homem de Deus aí, nosso querido irmão Guilherme. Só de olhar nesse cara eu já consigo ver a paz de Jesus. Coisa boa, né, irmão? Bênção de Deus. Irmão Guilherme, boa noite. Já a segunda vez na nossa programação e já um integrante aí da equipe Rema. Amado, fica à vontade, em nome de Jesus. Fala com nossos ouvintes aí. Em nome de Jesus, te apresenta, fica à vontade. Boa noite, irmão Elton. Boa noite, irmão Isaías, a paz do Senhor. Boa noite a todos os irmãos que nos escutam também, aqueles que estão ligadinhos na rádio, para mais esse programa abençoado, né? Mandar um abraço para minha esposa, pro meu filho, que da última vez me cobraram, né? E para minha mãe também, né? Que ficou ligadinha, escutou todo o programa, o nosso último debate aqui sobre depressão, né? Sobre aquele assunto maravilhoso que nós estávamos aqui discutindo e disse que achou maravilhoso. Me mandou no WhatsApp ali, sendo meu filho, foi uma bênção aquele programa. Graças a Deus, né? Fique conosco ligadinho aí, escutando mais esse tema de hoje, que também é muito, muito abençoado. É verdade. Irmão Guilherme, por falar nisso, né? O tema de hoje nós vamos falar sobre antropologia bíblica, né? Um pouco de odontologia também entra ali, glória a Deus, né? Mas nós queremos falar hoje sobre a saúde, né? A saúde espiritual, saúde emocional e saúde do corpo, gente, né? Queremos ajudar você a entender um pouco sobre você mesmo, amém? O irmão Guilherme tá falando ali, gente, sobre a questão, né, de que seus parentescos lá gostaram do assunto, né? E aí nós costumamos trazer, irmão Guilherme, assuntos referentes a isso, né? Que ajudam, né, as pessoas a entenderem um pouco mais. Nós somos simples aqui nas nossas colocações, exatamente até para que as pessoas entendam a nossa linguagem, né? Então, o nosso intuito aqui não é sala teológica isso aqui, né, irmãos, né? O nosso intuito aqui é aprofundar um assunto, né? E ter a responsabilidade de, quando chegar até os teus ouvidos, chegar com a mais clareza possível e com certeza com doutrinas bíblicas fundamentadas na palavra de Deus, irmão Isaías, né? Acho que é o nosso intuito, né, irmão? E tentar ser até de uma maneira simples e profunda ao mesmo tempo. Perfeitinho. Juntando essas duas coisas, dá no que dá. Programa Rema. É isso aí, meus queridos e amados irmãos. Você vai conseguir isto com certeza, viu? Você sabia, né, gente, que a vitória em Jesus é garantida, gente. É só a gente, né, entender os processos, né, do que é estar, né, diante de Jesus. E com certeza, irmão, provavelmente, que nem diz o outro, né, aquele que entende, né, a linguagem bíblica, o que é ter relacionamento com Jesus, ele jamais vai dizer não posso, não consigo, tô fraco, vou desviar, não, né? Porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que está em Cristo, né, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, todo ramo que está em mim, ele dá fruto, não é? Ele dá fruto, essa é a regra bíblica. Por falar em regra bíblica, hoje nós queremos trazer, né, uma palavra de Deus, um ensino, né, bíblico sobre a tricotomia humana, gente, né? Sobre a tricotomia humana.
Mas para você que talvez está entrando agora no Evangelho, talvez você não desenvolveu, né, esse entendimento, porque pouco se fala nos púlpitos, né, talvez sobre essa dimensão que a palavra de Deus nos traz, né, em forma de compreensão, né, do estudo, por exemplo, da antropologia bíblica, né, antropologia bíblica. A antropologia bíblica, ela vai trazer o estudo, irmão Guilherme, irmão Isaías, sobre o homem, né? Vai trazer das características, vai trabalhar a emoção, vai trabalhar o soma, o corpo, vai trabalhar as partes imateriais, espírito, alma e tal. E hoje nós queremos, então, trazer, gente, né, um esclarecimento sobre essa doutrina bíblica e, claro, fazendo sempre aplicações para a sua vida, porque quem ganha aqui, gente, glória a Deus, com o Espírito Santo, é sempre nós, sempre você, amém? Agora, irmão Isaías, então vamos para o primeiro assunto dentro do nosso tema, antropologia. Irmão Isaías, vamos definir um pouco, então, o significado, amado, de tricotomia, gente. O que é tricotomia? Depois, o nosso irmão Guilherme também vai dar, glória a Deus, as exaustivas dele, né? As percepções, a visão bíblica. E nós vamos somando aqui e chegando aí num conhecimento aí para aprimorar aquilo que você já conhece ou aquilo que você não conhece vai passar a conhecer. Irmão Isaías Fagundes, o que é a tricotomia? Meu irmão, de uma maneira muito simples, né? A tricotomia, ela é uma concepção de que o homem é constituído em 3 partes. O homem nele existe uma composição de 3 elementos. E esses 3 são o corpo, a alma e o espírito. Nós vamos, né, tem um texto que provavelmente nós vamos falar muito aqui, mas eu queria começar já também, irmão Elton, já mostrando que na formação lá no princípio, Deus já mostra já os indícios da constituição do corpo, da constituição da alma e da constituição do espírito. Isso está lá em Gênesis, capítulo de número 2, capítulo de número 2, quando Deus cria o homem, está escrito no versículo de número 7. Formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra. Fez o corpo. Aleluia. Do pó da terra. E soprou em suas narinas o sopro de vida. Neste sopro, o homem então recebe se forma duas características no homem. Uma seria o espírito e a outra a alma. E o homem foi feito alma vivente. Então nós vamos falar sobre isso, porque aqui já desde o princípio, quando Deus criou o corpo. Deus criou, depois do corpo, então Deus sopra primeiro o espírito de vida, o espírito, né? E juntamente também, então, a alma, a personalidade desse homem, algumas características. Glória a Deus. Vamos trabalhando, né? Vamos trabalhando um pouquinho, vamos aprofundando aqui, irmão Moisés, dando uma definição básica sobre essa questão bíblica, né? Esse nascedouro de tricotomia não é uma invenção teológica, não é uma invenção, né, humana, mas ele está registrado, né, na Bíblia, e o nosso irmão Isaías aí trabalhou essa parte. Irmão Guilherme, né, contamos com o seu acrescento neste momento. Irmão Guilherme, qual é o seu sobrenome, amado mesmo? Guilherme Nunes. Guilherme Nunes, perdão, vamos lá. Eu gosto de chamar pelo sobrenome. Guilherme Nunes, vamos lá, coloca a tua parte aí, em nome de Jesus, vai lá. Vamos lá, irmão Elton, irmão Isaías. Acho que a definição, irmão Elton, aí é bem essa que o nosso irmão Isaías colocou ali, né? É uma criação da parte de Deus, né? Uma construção tríplice, né? Tríplice da parte do homem, né? Do homem, que Deus cria o homem, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e dessa forma ele é um ser essencialmente espiritual, né? Possuindo aspectos invisíveis e imortais, como a mente, né? Como a vontade, a integridade e o moral, segundo a sua criação, e também no aspecto físico, também dentro da física, né? Foi criado dentro desse sentido, tendo corpo, alma e espírito, né? Então a tricotomia, ela é nada mais nada menos do que a criação tríplice, né? As 3 partes. As 3 partes criadas, né, irmão Zé? Bem como o irmão colocou ali, né? De ler o versículo base aí, bíblico, né? Da criação, em que ali a gente vê essa criação de Deus nos 3 sentidos, né?
formando o corpo do homem, soprando sobre o homem, dando também a alma, o intelecto ao homem ali. Para unir aqui com os nossos irmãos, nós vamos doutrinar, né, o que os irmãos já têm dito, em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, né, e o verso 23, né, que ele vai falar sobre isso. Inclusive, nós queremos salientar uma parte aqui, depois nós vamos desenvolver isto, que Deus quer que nós tenhamos consciência que nós temos que dar saúde a essas estruturas, amém? Dar saúde, é nossa também responsabilidade, né? Nós darmos estrutura a darmos conhecimento, entendimento, saúde, né? A essa estrutura que Deus montou, chamado então tríplice, né? Como o nosso irmão Guilherme tecnicamente tem falado ali. Olha o que diz a Bíblia, a 1 Tessalonicenses, né? O capítulo 5, gente, o 23. Ele vai falar algo aqui comprometedor, gente. Isso é muito sério, né? Olha o que ele diz, olha. E o mesmo Deus de paz vos santifique, né? Vamos cá, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, gente. Aí ele dá 2 pontos ali da reticência e diz: e todo o vosso espírito, um elemento, e a alma, um outro elemento, e o corpo, né? Um outro elemento, sejam plenamente, gente, ó, conservados o quê? Irrepreensíveis, gente, né? Olha que coisa extraordinária. Irrepreensíveis, mas qual é o objetivo, gente, de manter o espírito, a alma e o corpo irrepreensíveis, né, de forma santificada? Qual é o objetivo disso? A própria Bíblia Sagrada, ela vai dizer ali, irmão Guilherme, que esse espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis, para o quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus vir, gente, buscar a igreja, ele espera que não só o seu corpo esteja conservado, tanto quanto a sua alma, suas emoções, etc. Né? Porque às vezes a gente está bem com a gente mesmo, mas não está bem com Deus. E aí, para estar bem com Deus, você precisa entender a questão espiritual, etc. E é isso que a gente vai explicar hoje aqui, tá bom? Então fica com a gente aí, em nome de Jesus. Lendo essa questão aqui, amados, eu queria ainda que os irmãos fizessem a diferença, irmão Isaías, sobre tricotomia e trindade, irmão Isaías. Qual é a diferença que tem? Eu sei que é sutil, né? Sobre a tricotomia e trindade, essa diferença. Nós não estamos falando que o homem é uma trindade, né? Que o homem é separado, que o espírito vai para uma ponta e aí a alma... Não, nós somos todos juntos, né? Como é que nós lidamos com isso aí? Há uma interação, né? Na composição do homem, da alma, da alma, do corpo e do espírito. Okay. Diferente, a trindade, ela é algo que, pela lógica, não se entende, né? Sim. Mas pela revelação do Espírito, revelação bíblica, Deus, ele subsiste em 3 pessoas. Okay. E essas 3 pessoas, elas não são independentes, com certeza, porque elas são Deus, mas ao mesmo tempo elas são com as suas características diferentes de atuação. Da onde há o Cristo, da onde há o Espírito Santo e da onde há o Deus Pai, né? Na divindade. E o homem não é 3 divindades. O homem é um ser com 3 composições que fazem com que este homem realmente se torne um ser vivente. Exatamente. Humano, com as características humanas, diferente, não igual aos animais, há uma diferença. Sim. Mas com uma diferença da consciência, porque a alma, sem o espírito, ela não tem como permanência no corpo. Okay. E o corpo sem o espírito, ele não tem como viver somente com a alma. Uhum. E o corpo sem o espírito e sem a alma, né, ele é simplesmente um corpo. Ele é simplesmente um corpo. É uma dependência mútua, né, irmãos? Uma dependência mútua. Os 3, eles formam uma engrenagem que o resultado final vai dar uma alma, um ser vivente, um homem, um ser humano. Eu colocaria aí, irmão Isaías, bem a questão que o senhor colocou também, que a trindade, na realidade, são pessoas com personalidades, né? São com personalidades diferentes, né? E o homem, a tricotomia não, é um ser, mas com a mesma personalidade. Um ser único, né? Um ser único, com a mesma personalidade, numa composição trina, mas também com apenas uma personalidade, né? Agora, Guilherme, que coisa linda, né, irmão? Não, pensa bem, irmão. Olha o que Deus criou, né? Olha a complexidade dessa criação,
né, chamado ser humano que Deus criou, né? Não foi uma explosão que criou, não, gente, né? Não foi um evolucionismo aí que explica de uma forma totalmente inversa a Bíblia, não. Nós fomos criados por um Deus com uma intelectualidade absurda, né? E a prova disso é essa complexidade aí, glória a Deus, né, sobre essa questão do homem ser uma triunidade. O homem é três numa unidade só. Deus é três em personalidades distintas, sendo Deus, como o irmão Isaías falou, Jesus como Filho, Espírito Santo como esse atuante, né, na vida do ser humano. Então, eu queria colocar, né, ter colocado essa parte aqui para a gente fazer essa diferença, né? Gente, né, estamos tratando aqui sobre o tema, né, a tríplice humana, gente, né, um assunto dentro da matéria antropologia bíblica, e nós tratamos aqui o que significa, então, né, a tricotomia, né, para você que ligou o rádio agora, glória a Deus, estamos tratando isso, gente. E agora, né, as horas passam rápido, nós queremos passar aí para uma segunda condição de fazer você entender, dar ferramentas para você ter saúde nessa tríplice humana, né? Você é um ser espiritual, você é um ser emocional e você tem um corpo, gente, que também fala. O corpo fala, irmão Isaías, né? O corpo fala, o corpo tem uma linguagem. É verdade. Né? Então, assim, irmão Isaías, na sua visão, porque eu sei que o assunto é bem profundo, mas quais as características bíblicas que tu exaltaria para que o homem, para que o cristão, principalmente, tenha saúde espiritual, que ele mantenha a comunhão com Deus, que ele entenda Deus, que o seu espírito esteja sempre, sabe, iluminado? Como é que ele precisa fazer, irmão Isaías, para que ele possa ter esse êxito, essa saúde espiritual? E afinal, o que é saúde espiritual, irmão Isaías? Amém, meu irmão. Vou ler um texto que ele vai falar sobre a saúde da alma, né? Que é em terceira epístola de João, capítulo de número, vou lembrar agora aqui, às vezes acaba dando um nozinho, né? 1:2, capítulo 1, versículo 2. Terceira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 2. Está escrito bem assim: amado, ele está falando para Gaio, né? Okay. Desejo que tenhas prosperado em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Wow. Só nessa palavra eu vejo ele desejando dizendo que a alma dele está bem e desejando saúde para o corpo, né? Então, uma interação, saúde para o corpo, que o corpo estivesse saudável também como a alma. Então Gaio tinha uma alma saudável, né? E se nós vermos o espírito, a Bíblia vai mostrar, irmão Elton, que o espírito, ele, depois da queda, enquanto o homem ainda não recebe a Cristo, ele tem esse espírito mortificado, amortecido ali, mortificado, né? Verdade. O espírito. Inerte, ainda que ele tenha, ele opere grandes influências sobre o homem, né? Ele ainda está inerte. Quando o homem então recebe a Cristo, esse espírito passa a reviver. E quando ele passa a reviver, é necessário que esse espírito ele seja nutrido como o restante do corpo. Porque olha só, há um versículo na Bíblia, eu não me recordo agora, que diz que assim como é o corpo, assim como é o corpo físico, existe também o corpo espiritual, né? O corpo espiritual, que é numa outra dimensão, que vem do espírito. Esse espírito que Deus pôs no homem, que é o espírito que a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes, não me lembro a passagem agora, que esse espírito ele vai para Deus depois que o homem morre. E aí existe uma interação entre o espírito e entre o corpo e a alma no meio, né? Uma vez eu até ouvi falar, a alma ela é a Maria vai com as outras. Aquele que tiver mais forte, ela é mais influenciada. Então, o corpo ele tem que estar saudável, sim, na sua dimensão natural. O espírito ele tem que ser nutrido na saúde daquilo que Deus já descrevera. Deus descrevera que a saúde do espírito é como? A saúde do espírito do homem é pelo Espírito de Deus.
A Bíblia chega a dizer que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Então, o que dá luz para a consciência do homem é o espírito que Deus colocou no homem. E uma certa feita eu disse uma coisa que é uma grande verdade. O espírito, ele é a chave. Ele é a chave que consegue trazer luz do espírito de Deus para o homem. Então, esse espírito, enquanto mortificado, vamos assim dizer, ele está desnutrido porque está inoperante no homem. Mas ele está ali, porque Deus colocou. A alma, ela vai depender muito da influência de quem mais é nutrido, né? De quem mais tem força, influência, se for o espírito ou se for o corpo. E juntamente no espírito, corpo e alma, existe algo que muitas pessoas elas juntam com o corpo, mas não é o corpo, que é uma natureza caída, que através do corpo influencia também a alma e também dificulta a questão da interação do espírito. Então, para se manter saudável a tricotomia do homem, porque o homem ele necessita dessa saúde, no corpo, na alma e no espírito, né? Uma alma, ou seja, um corpo saudável, né? Uma alma saudável, um espírito também saudável nesse sentido. Um espírito também saudável. Né? E consequentemente, por quê? Porque o corpo do enfermo, digamos assim, não dentro do plano de Deus, não sendo utilizado, porque o corpo ele pode ser deturpado fora do propósito e não ter a saúde que Deus quer que ele tenha. Porque as perversidades do homem que afastam o homem de Deus, elas são, na grande maioria, elas são aplicadas por intermédio de quem? Da condução do corpo. Da condução do corpo. Ou seja, né, esse corpo macula essa alma, né? Macula esse espírito, né? Esse espírito, né? Veja a importância dos três. É porque a gente sempre ouve, né, irmão Isaías, que a salvação, ela é... A salvação, ela se dá no novo, como o irmão citou ali, o novo nascimento, né? Como o próprio Jesus ensinou lá, falou com Nicodemos, disse, né? Que importa nascer de novo. Como nascer de novo, né? Não tem como nascer de novo, né? O corpo não tem como nascer de novo. Mas essa alma, né? Esse espírito que está morto, foi mortificado pelo pecado, ele acaba sendo, né, ressuscitado agora com Cristo, dentro do que o irmão colocou ali, né? Então a salvação, na verdade, ela se dá pelos três. Pelos três, né? E quem que vai ter quem que tem que ter maior influência sobre ambos? É o Espírito. Porque o Espírito é o único que tem conexão com o Espírito de Deus. Porque pode ver, as revelações que o homem recebe é pelo Espírito. As profecias e tantas outras coisas, os dons é pelo Espírito. O discernimento do homem, que o homem alcança, é pelo Espírito, não pela alma. Ou seja, entendendo assim, irmãos Isaías, não colocando pelo Espírito, dá-se entender, por exemplo, que o homem só com o intelecto, só com a razão, não consegue descobrir Deus por si próprio. Porque o intelecto somente é na alma. Somente é na alma. Ele precisa ter, como Paulo, os olhos abertos, as escamas tiradas no Espírito. Ele precisa encontrar com Deus primeiro no Espírito, para brotar do Espírito para fora. E se refletir nesse sentido. E olha só, se o Espírito influencia a alma também influencia o corpo. Ok, com certeza. Então nós vamos ver que a saúde do homem, na tricotomia dele, ela é muito importante. Ela é muito necessária, irmão Elton, e só existe meios que a Bíblia diz, que é por onde? A gente citou aqui. O irmão vai falar aqui, com certeza. Mas sobre a gente pode usar um exemplo que a gente o Ministério da Restauração, do qual a gente faz parte, né, e outros ministérios também, bate muito, que é qual é o tripé de uma vida saudável espiritualmente? Oração, jejum e palavra. Por que jejum? Porque o jejum ele tem uma aplicação de demonstração de até mesmo de negar a si mesmo para se abrir para uma verdade de Deus. A palavra traz luz da verdade de Deus para nos direcionar o nosso modus vivendi, o nosso modo de vida, a nossa maneira de viver, nossa maneira de andar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de entender. Só que a palavra,
o jejum, a oração e a palavra. E aí vem então a oração. Mas tudo isso em conexão com o próprio Espírito, iluminando a alma e a alma influenciando o corpo. Quando o homem, irmão Guilherme, ele deixa essas atividades que o irmão Isaías apresenta como um certo tipo de alimentação para o espírito, o homem enfraquece, ok? Ele nasceu de novo, né, a partir da reflexão que Jesus traz para Nicodemos, e ele não tem essa perspectiva, né, de que ele tem que alimentar o espírito, ele tem que ter uma continuidade em Deus. Ele vai enfraquecendo, e ele perde, irmão Guilherme, o senso daquilo que é espiritual e vive uma vida comum. E numa vida comum ele vai ter tendência em ir para a carne, pecar e até perder a salvação. Irmão Guilherme, tá aí o teu acrescento, e agora o senhor, por favor, fale do espírito e da alma, né? De acordo com o que o senhor fez as suas anotações aí, e acrescenta aí com Isaías aí, fica à vontade aí, vamos embora. Amém, graças a Deus. O irmão Isaías aí já abrangiu bastante o tema, já abriu bastante o leque, como o irmão Elton costuma dizer aí, né, para nós. Mas eu entendo assim também, né, irmãos, que a salvação, né, ela passa pelos três, né? A salvação pelos três, a santificação nesse sentido passa pelos três. Pelos três. A gente vai ver que os três foram criados por Deus, né? E a gente vai ver que em determinados momentos Jesus ele se preocupa com a alma, em determinados momentos ele se preocupa com o espírito, a palavra nos dá amparo para o espírito, e a alguns determinados momentos se preocupa com o corpo, justamente também com o corpo, com a ação do corpo. Então é importante, né, nós mantermos os três conectados com Deus, onde não acontece, como o irmão Isaías bem colocou ali, não tem esse tripé, oração, jejum, né, ali, palavra, né, onde o irmão Elton colocou também que a pessoa deixa de exercer isso, deixa de perder esta prática, deixa de perder este zelo, né, vai se enfraquecendo, e a tendência é se afastar de Deus, né, e se afastando de Deus, a morte espiritual, né, ela é iminente, a física vem depois, né, nesse sentido, né, porque é uma morte espiritual. A pessoa não consegue mais, perde aquela sensibilidade, na verdade, né, irmão Elton? Penso eu, acredito, da parte do espírito, né, onde as coisas de Deus para ela, aquilo que outrora, né, eram reais, aquilo que outrora eram verdadeiros, aquilo que outrora alegrava o coração dela, aquilo que outrora fazia com que ela sentisse prazer, já não tem mais, né? E isso é bem perceptível às vezes, porque a pessoa passa quando está se dando essa decadência, as coisas de Deus passam a ser um fardo até mesmo, passam a ser uma dificuldade, passam a ser algo bem complicado de o cristão exercer. É porque ele já não está mais no Espírito, ele já está andando já com as forças deles, não mais com as forças de Deus, né? Digamos que como a gente está falando de saúde, né, na tricotomia do homem, digamos que então o homem está enfermo na sua tricotomia. Seria uma enfermidade e bem grave, na verdade. Uma enfermidade espiritual, né? Muito grave. Então, olha que interessante isso, né, irmão? Porque a questão, a palavra de Deus, ela vai nos direcionar, e é uma revelação da palavra de Deus para toda essa questão da saúde, do corpo, da alma e do espírito. Inclusive, Deus se preocupa inclusive com o corpo também, né? Que às vezes a gente negligencia, né? Só que é o todo. Deus formou o homem do todo. A gente vai ver quando Deus institui na sua palavra um exemplo contrário à glutonaria. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. O que Deus está querendo dizer com isso? De transformar a glutonaria, inclusive, considerada como um pecado. Porque a Bíblia diz que de condenação, inclusive. É no sentido de cuidado com o corpo, né? Cuidado com o corpo e, ao mesmo tempo, a motivação de sentimentos que não estão inseridos no princípio do espírito, que é o equilíbrio. É o equilíbrio, o domínio próprio. Então, olha só para ver, irmãos, o quanto, quando esses três em conexão saudáveis, a visão muda. As obras do corpo também, que o corpo ele vai refletir o que a alma quer fazer. O corpo faz o que a alma quer fazer, porque a alma é a minha personalidade. Mas a minha alma, ela vai fazer aquilo que ela é mais influenciada. Se influenciada por coisas que não são do Espírito, ou se influenciada por verdades do Espírito de Deus, da palavra de Deus e tantas coisas. Então olha só que a saúde de ambos, ela é necessária. Ela é necessária.
a saúde de ambos, porque o corpo vai ter atitudes que não são... não estou falando com questão tão... não vou entrar num aspecto totalmente natural, assim, no sentido que, vamos falar de dieta, então. Não é isso que eu quero falar. Mas eu vou dizer que o corpo pratica obras que ferem, pode praticar obras que ferem o princípio de Deus. E, consequentemente, essas obras, elas são reflexo de uma alma doente. E, consequentemente, de uma alma com pouca influência do espírito. Aí a gente vê, né, irmãos, alguns exageros de algumas partes, né? Tanto para o lado espiritual como para o lado físico, né? Algumas pessoas que têm o cuidado, às vezes, só do corpo, né? Só da parte do corpo, se dedicando ao corpo, né? Cuidando extremamente do corpo, esquecendo da parte do espírito, né? Esquecendo da parte da alma, que Jesus também coloca, né? Ou, como sabe se amanhã, como ele disse para aquele homem lá, né? Louco, amanhã te pedirão a tua alma, e como sabe se vai estar vivo, né? No sentido de cuidar somente das coisas daqui, do material, né? Mas também há o extremo também de pessoas que largam tudo, relaxam no corpo e também cuidam só da parte do espírito, também destruindo, né, o templo de Deus, nesse sentido, né? Como a própria Bíblia coloca o corpo como templo, né, como habitação, como casa de Deus nesse sentido, né? Então como o irmão falou ali, nós temos que ter uma balança, um equilíbrio, a palavra mais correta que o irmão usou ali, um equilíbrio, né, em ambas as partes, né, irmãos? Em ambas as partes. Tá muito bom, viu, irmão? Olha, eu tô até evitando falar, porque ó, eu tô aqui, ó, tô fazendo minhas anotações aqui, isso aqui vira mensagem depois de púlpito, viu? Muito bem, meus irmãos, estamos... então com a gente tá, né, irmão Isaías Fagundes, irmão Nunes, né, trazendo aí, irmão, essa relação aí sobre tricotomia, né? Então nós aprendemos aqui com os nossos irmãos, né, nesta noite, meus irmãos, muitas coisas. Entre muitas coisas, né, que a gente aprendeu, né, que o homem, ele é espírito e é capaz de ter conhecimento, gente, de Deus e comunhão com ele através dessa espiritualidade, desse espírito. E o espírito, amado, ele é um elemento, né, ele é um elemento no homem e ele traz iluminação da consciência de Deus no homem. Ele faz o homem ser compatível à natureza de Deus e é pelo espírito, né? Pelo espírito. Então veja, o espírito tem esse ofício, esse trabalho. E a alma, gente, né? A alma tem conhecimento de si mesmo, de nós mesmos, né? Temos emoção, temos razão, temos memória, temos todos esses atributos, né, que são elementados aí na parte da mente, né? Da mente, a mente do ser humano, né? É a própria alma, glória a Deus, que nele habita, e esse que vos fala é uma alma. Eu sou uma alma, né? Sou uma alma espiritual composta dentro de um corpo, glória a Deus. E por falar em corpo, o corpo também, como os irmãos falaram, ele que tem essa atividade de ter o contato com o mundo matéria, né, irmão Isaías? Então, portanto, é muita responsabilidade nossa entendermos que todas as nossas atitudes são ligadas, glória a Deus, né, e fundamentadas, inoculadas, né, onde o Isaías falou essa palavra inócula, né, inoculada, né, são inoculadas, são fragmentadas, gente, fundidas em si mesmo. Né? Então a espera de Deus é que nós venhamos ter saúde no espírito, que os irmãos trataram, saúde na alma e saúde no corpo, amém? É claro que os irmãos não falaram tudo, né? Porque o tempo não nos é proposto, mas estamos estudando aí, viu, Zé? Pra gente voltar naquelas 2 horas ali. Bem melhor, né? Bem melhor, né? Bem melhor. Mas estamos no final, eu não quero falar muito, quero lançar aqui pros meus irmãos, em nome de Jesus, essa questão aqui final. Amado, eu quero que vocês tragam, né? Você sabe que hora é agora? 8:55. Aleluia! Aplicação pessoal, gente, que nem diz o outro, não dá mais tempo para mais nada. Então vamos fazer uma aplicação pessoal com o irmão Isaías e logo depois irmão Guilherme Nunes vai estar também fazendo uma aplicação pessoal. O que você pode aprender com tudo que você ouviu aqui, irmão Isaías? Amém, glória a Deus. Eu quero só ler um texto aqui, que é o primeiro texto ali que o irmão leu, que é 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. É muito interessante, irmãos, que o texto diz bem assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha só, a santificação, ela é uma separação a santificação é uma separação daquilo que é separado também de Deus.
ou do propósito da vontade de Deus. Vamos deixar dessa maneira assim. E aí diz assim, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, já acrescenta aqui tudo. E depois ele continua, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Então não é porque aqui a Bíblia vai mostrar que a saúde, o todo da Bíblia vai mostrar que a saúde é a santificação de Deus em ambos. Porque a santificação de Deus em ambos, ela vai trazer uma vida segundo a vontade de Deus. Perfeito. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então uma vida boa, perfeita e agradável está inserido nesta vida. E aí nós vamos ver que diz assim, ó, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Irrepreensível é não dado a repreensão, ou seja, alguém que não é digno de tomar uma exortação ali, uma repreensão, não dá motivo. Irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso, claro que falta tempo se a gente fosse entrar em detalhes, mas isso é possível, meus irmãos. Isso é possível, não é algo impossível. Isso é possível porque é Deus quem fala na sua palavra e é algo possível e alcançável pelo Espírito Santo de Deus, operando por intermédio do Espírito do homem. Glórias ao nome de Jesus. Eu vou deixar aí porque senão a gente se empolga e vai e tira a palavra do irmão Guilherme. Vai lá, Guilherme, é contigo. Amém, mano. Graças a Deus, irmão Isaías. Não, estava escutando o irmão aí. Uma aplicação bem rápida, né, irmão Elton? Então, colocando para os irmãos aí que nos escutam agora, né, irmãos? Que todos nós, né, irmãos, vamos comparecer diante de Deus e todos nós teremos que prestar conta naquele grande dia, né, irmãos, em que a gente comparecer, seja pela parte do nosso corpo, seja pela alma, seja pelo espírito. O mesmo Deus que deu para nós é o mesmo Deus que vai pedir conta também, né? Naquele grandioso dia lá, quando nós chegarmos diante dele nos apresentar. Então, irmãos, por isso esta necessidade. Deus deu o corpo ao homem para que o homem se tornasse santo. Deus deu a alma para a alma ser santa, justa. Deus deu o espírito para que o espírito fosse santificado. Como nosso irmão Isaías colocou aqui, né? Para que a vontade de Deus se cumprisse. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né, irmãos? Lembrando então, irmãos, sempre tendo isso em mente, que temos que prestar conta diante de Deus. Glória a Deus. Olha só, amado, eu quero agradecer, irmão, de verdade, né, a presença do irmão Guilherme, que tem se esforçado, né, e ele já faz parte da nossa equipe. Eu estou muito feliz, amém, irmão? Glória a Deus. Né, irmão? Glória a Deus, amém. Porque um tempo atrás, a equipe Rema, ela foi se desencilhando, não por vontade dos próprios integrantes, né? Nós temos o irmão Reinaldo, que acabou pegando uma congregação para cuidar. O Rodrigo também se deslocou para o trabalho dele, então foi desvinculando. Irmão Gerson, né, que era o nosso guru aqui, né, o Gerson era o equilibrista aqui, irmão. Mais Gerson, requisitado de todos. O Gerson era fora de série. Aí foi para Santiago lá, né, e então assim, agora Deus está reestruturando. A gente acaba pegando aqui um irmão, trazendo, mas a gente quer algo mais fundamentado. A gente tem a equipe e traz sempre um visitante ali, né, para quebrar o gelo, que nem diz o outro. Então, te agradeço, irmão, que Deus abençoe o senhor, a sua família, e Deus é com a tua vida, viu, irmão? Deus tem um propósito grande aí contigo, amém? Irmão Isaías também. Irmão Isaías, né, sua palavra final aí em meio minuto, né? Acreditamos em milagre. Amém, glória a Deus. Amém. Gratidão, tá, essa oportunidade aqui. Você é bem-vindo lá no canal também. E que Deus te abençoe. Medite também, você que está ouvindo, sobre esse assunto, porque ele é muito importante para as nossas vidas. Às vezes a gente pensa que é simples, porque tu pergunta para qualquer cristão, ele sabe na ponta da língua sobre corpo, alma e espírito. Mas, às vezes, o simples, ele precisa ser dito, o comum precisa ser dito novamente, para que nós venhamos nos aprofundar. Sai do raso e adentra mais para entender, para que você viva plenamente conforme a vontade de Deus. Irmão Guilherme Nunes, amém. Palavra final. Amém, graças a Deus. Agradecer aos irmãos também, agradecer o carinho do irmão também. Irmão Elton, irmão Isaías, que nos receberam aqui, né? E só gratidão, agradecer aos irmãos aí que meditem nesse assunto também e que orem por nós, pelas nossas vidas aí, para que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.
Obrigado, né, aos nossos queridos irmãos, que Deus abençoe, sim, ele, a família. E a próxima segunda, né, com certeza estaremos aqui, se possível, se não possível, estaremos fazendo uma reprise do nosso programa, né, e com certeza a reprise, né, também nos ensina, porque é Deus, gente. Que Deus abençoe em nome de Jesus, né. Às vezes a gente reprisa, amado, justamente pela questão do trabalho, né, de ambos os irmãos. Né, hoje, dia 19/9, estamos aqui ao vivo, em nome de Jesus, né, e sempre procuraremos estar aqui. Cada vez que a equipe vai aumentando, daqui a pouco eu já vou levantar um âncora aqui, amado, né? O âncora fica aqui e toda segunda a gente tá aqui toda em nome de Jesus. É o Reinaldo tá fugindo, né, Moisés? Mas... Deus vai pegar ele, Deus vai pegar ele. Vamos orar por ele. Glória a Deus. Então ficamos na paz, então, em nome de Jesus.